Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir com as conclusões de Kardec no Livro dos Espíritos, concluindo essa obra depois de passar por todos os capítulos. E agora, atestarmos as conclusões de Kardec acerca dos ensinamentos dos bons espíritos. Paramos no item 6, em que diz: seria formar ideia muito falsa do Espiritismo quem julgasse que ele aure suas forças na prática das manifestações materiais, e que, impedindo-se tais manifestações, é possível minar-lhe a base. Então vejam que Kardec continua trabalhando as questões que os detratores do Espiritismo trazem, dos críticos, aqueles que não acreditam, afirmando que basta, então, impedir as manifestações físicas e o Espiritismo acabaria por consequência. Kardec diz que isso não é real. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Por isso, Kardec chamou de fé raciocinada. No Espiritismo se procura compreender as leis divinas e não simplesmente aceitá-las por imposição, mas buscar sempre pelo raciocínio a perfeição divina e das suas leis. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, ele não tem segredos para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. De fato, isso é característica do Espiritismo e marca a sua época porque, até então, as doutrinas religiosas sempre ocultavam do povo as verdades, reservando apenas para os iniciados. Desde os tempos antigos era assim. Mas com o Espiritismo, a informação do além, as verdades eternas são colocadas de forma aberta para todos, sem sacerdócio, sem limitação dos textos, sem ocultação de trechos ou interpretação exclusivista. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser compreendido por todos, porque são chegados os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Olha que bonita essa premonição, essa mediunidade de Kardec, prevendo aí que com o Espiritismo é um tempo espiritual de revelação, em que a verdade será colocada de forma expressa para quem quiser ouvir, seguindo aí os dizeres de Cristo, para que tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Longe de se opor à difusão da luz, ele a quer para todo o mundo. De fato, nós queremos que todos tenham conhecimento, sem imposição, mas até por curiosidade, busquem as verdades eternas. Se ainda não estão prontos, não tem problema, não há condenação por parte do Espiritismo. Cada um tem o seu momento e a sua crença. Nós não colocamos de forma exclusiva que somente o espírita será salvo, de que somente o espírita alcançará o reino de Deus. Não, todos de bom coração, que prezam pela caridade nos ensinos de Cristo, herdarão a terra e viverão num planeta equilibrado, passando por um momento de transição também no plano espiritual superior, em que há equilíbrio, independente de religião. Não exige crença cega, quer que o homem saiba por que crê. Olha que frase interessante de Kardec. O Espiritismo quer que o homem saiba por que crê. É fé raciocinada, buscando os motivos da criação da lei divina e quais os seus mecanismos. Apoiando-se na razão, o Espiritismo será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada, que é a cultura materialista. Aqui ele faz uma crítica velada ao materialismo, que não crê em nada após a morte. Os obstáculos que tentassem interpor a liberdade das manifestações poderiam abafá-las? Kardec pergunta. Será que essa teoria faz sentido? Se acabássemos com os efeitos físicos, o Espiritismo também acabaria? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Esse é um tema realmente importante, porque sempre que buscou-se proibir determinada crença, ela se tornou mais popular, porque as pessoas tinham curiosidade, é da natureza humana. Quanto mais se proíbe
Quanto mais se critica sem fundamento, uma crença se torna mais conhecida. Por outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida que, isolando-se esse homem, as manifestações cessariam. Nós já falamos isso aqui, não é? Ao tempo de Jesus, logo após a sua crucificação, em que os discípulos continuaram as pregações, muitos queriam exterminá-los. E houve um doutor da lei, que me fugiu o nome agora, mas é um doutor da lei conhecido. Não é o Nicodemos. Não me recordo quem é, mas ele diz: deixa esses homens pregarem, porque se a crença que eles estão pregando for mentirosa, ela vai se acabar por si mesma. Se for verdadeira e realmente vier de Deus, nós estaremos equivocados em tentar pará-la. É o mesmo raciocínio. Se o Espiritismo estivesse vinculado apenas a Kardec, por isso não devemos falar kardecismo, porque o Espiritismo não está vinculado apenas a Kardec. Acabaria com a pregação, vamos dizer assim, ou raciocínio dele, e o Espiritismo também cessaria, o que não aconteceu. Infelizmente, para os seus adversários, elas estão à disposição de todos, e a elas recorrem desde o menor até o maior, desde o palácio até a choupana. É assim desde os primórdios do Espiritismo, não é? Pessoas mais simples e pessoas mais endinheiradas, pessoas que detêm poder temporal e outras que nada possuem, todas procuram no Espiritismo as explicações daquilo que a Igreja não conseguia explicar. Pode-se proibir o seu exercício público? Sabe-se, porém, perfeitamente que não é em público que elas melhor se dão, e sim na intimidade. Essa frase também é muito importante, porque muita gente exige as manifestações públicas do Espiritismo, exige que os centros sejam abertos para as reuniões mediúnicas serem observadas pelos céticos, mas não é no caráter público que o Espiritismo se revela. Não é no exercício público, é na intimidade de uma reunião formada por pessoas sintonizadas, que desejam o bem, que não têm desejo de vaidade, de satisfação do ego. São nessas reuniões que o Espiritismo realmente se revela, e não nas reuniões públicas que se preocupam com números, que se preocupam com a vaidade dos médiuns ou dos doutrinadores. Ora, como qualquer pessoa pode ser médium, quem poderá impedir que uma família no seu lar, um indivíduo no silêncio de seu gabinete e o prisioneiro na sua cela entrem em comunicação com os espíritos, não obstante os que os vigiam, e mesmo na presença deles? Então vejam que Kardec está trazendo uma realidade também da mediunidade, que está espalhada em todos os setores da sociedade, nas famílias, nos núcleos familiares, homens, mulheres, crianças, idosos. Todos sentem de alguma forma o plano espiritual, alguns de maneira mais ostensiva, e por isso as manifestações estão por toda parte, ainda que as pessoas estejam vigiadas, medicadas, excluídas. A mediunidade sempre existiu, não é criação do Espiritismo. Nós apenas ajudamos a compreendê-la e estudamos as suas propriedades. Se as proibirem num país, conseguirão impedir que ocorram num país vizinho, no mundo inteiro, visto que em todos os continentes não há lugar onde não existam médiuns, acabei de falar. Para se encarcerarem todos os médiuns, seria preciso que se prendesse a metade do gênero humano. Olha que frase! Esse capítulo das conclusões de Kardec tem várias frases de efeito importantes para a nossa crença, não é? Se fosse possível, ou se admitisse prender os médiuns, teria que prender metade da população da Terra, sendo que o próprio Kardec ensinou que todos são médiuns, né? Mas ele está se referindo à mediunidade ostensiva. Metade da população tem uma certa mediunidade ostensiva, ele quer dizer aqui. Mas todos, em absoluto, sentem de alguma forma o mundo espiritual. Mesmo que conseguissem, o que não seria mais fácil, queimar todos os livros espíritas, no dia seguinte eles já estariam reproduzidos, porque sua fonte é inatacável e porque ninguém pode encarcerar nem queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. Lindíssima essa frase, não é?
Ainda que fosse possível queimar todas as obras espíritas, no dia seguinte elas estariam reescritas, refeitas, porque a origem das obras não é o homem. A origem não está na humanidade encarnada, está na humanidade desencarnada, os espíritos, que não podem ser queimados, não podem ser exterminados. O espiritismo não é obra de um homem, repete Kardec. Ninguém pode dizer que é seu criador, pois ele é tão antigo quanto a criação. Vejam a humildade de Kardec, não é? Porque quantos espalham doutrinas e se colocam como autores, como messias, como ícones de determinada doutrina. Kardec não. Ele se apaga, consciente de que a obra não é dele, mas sim dos espíritos. Encontra-se por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais autoridade do que em todas as outras, pois no catolicismo se acha o princípio de tudo quanto existe no espiritismo. Olha só que interessante, apesar de tantas críticas feitas à Igreja durante toda a obra, ele diz aqui que é no catolicismo que nós encontramos os fundamentos do espiritismo. O espiritismo está presente principalmente no catolicismo, porque ele vai dizer: os espíritos, em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos da guarda, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a segunda vista, as visões, todos os gêneros de manifestações, as aparições e mesmo as aparições tangíveis. Então vejam que vários fundamentos do Espiritismo, se não todos eles, também são observados na história da Igreja Católica. O exercício da mediunidade por vários padres, por vários bispos, por vários coroinhas, por vários adeptos do catolicismo, os santos da Igreja, espíritos superiores que vinham ditar orientações aos homens. Então, na Igreja Católica se encontra, sim, os fundamentos da vida espiritual, demonstrando que a realidade espiritual não é exclusiva do Espiritismo. Existe desde que a humanidade existe e é observada muito tempo antes do Espiritismo ser desenvolvido em suas ideias. Quanto aos demônios, não passam de espíritos maus, e salvo a crença de que os primeiros foram destinados a permanecer perpetuamente no mal, ao passo que a via do progresso não está proibida aos outros, não há entre eles mais do que simples diferença de nomenclatura. Olha que interessante. Kardec está dizendo, depois de demonstrar que todos os fundamentos do Espiritismo se encontram no catolicismo por conta das manifestações e dos fundamentos que já observamos nessa religião, ele diz que, mesmo nas definições de anjos e demônios, também há o fundamento espírita quando enxerga o demônio como um espírito mau, e que a única diferença na concepção é que ele não está perpetuamente vinculado ao mal. Ele irá um dia deixar de ser um espírito mau. Na nomenclatura da Igreja, deixará de ser demônio, deixará de ser dedicado ao mal e passará a compor as ordens do Espírito Santo, como eles chamam, ou aqueles que trabalham para Cristo Jesus. Que faz a moderna ciência espírita? Pergunta Kardec. Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso. Então ele diz que o trabalho do Espiritismo foi reunir aquilo que estava espalhado, o corpo da doutrina espírita. Explica, em termos apropriados, o que só era dito em linguagem alegórica, então traduz os dogmas, extinguindo o que não faz sentido, deixando de lado aquilo que é alegoria, trazendo a interpretação dos ensinos de Cristo, inclusive. Suprime o que a superstição e a ignorância haviam criado para só deixar o que é real e positivo. Eis o seu papel. Então Kardec está falando do papel do Espiritismo, desmistificar aquilo que sempre foi colocado como místico, aquilo que sempre foi colocado como sobrenatural, inatingível, perigoso.
Espiritismo vem explicar, não tem perigo nenhum, pelo contrário, o perigo existe no desconhecimento da realidade espiritual. Quanto mais você conhece, mais você tem armas para combater o mal e os perigos. Mas não lhe cabe o papel de fundadora. Mostra o que existe, coordena, mas não cria nada, porque suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Também sinal de humildade de Kardec. Ele está dizendo que a doutrina que ele ajudou a compor, a organizar, não traz nada de novo, traz interpretações do que já existia. Por isso alguns vão dizer, então se não traz nada de novo, para que serve? Se não traz nada de novo, vamos ser católicos. Kardec fala disso também, não é? O fato de não trazer nada de novo, no sentido de que as novidades, na verdade, são condições e situações que já existiam, não interfere na criação de uma doutrina própria e que é possível seguir essa filosofia, porque são tantas as diferenças para as filosofias que já existem, pelos dogmas, pelo misticismo, que é importante ter uma doutrina que desfaça esses dogmas, que desfaça essa visão totalmente conturbada, deturpada, não é? Da realidade espiritual. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la com sarcasmos e mesmo com perseguições? Então ele está perguntando para os perseguidores, quem vocês acham que são para usar sarcasmo e perseguir o espiritismo com violência? Vocês acham que tem esse poder de acabar com uma doutrina que vem do mundo espiritual, perseguindo os homens, perseguindo seus adeptos? Se a proscreverem de um lado, renascerá em outros locais, no próprio terreno em que a tenham banido, porque está na natureza e não é permitido ao homem aniquilar uma força da natureza, nem opor veto aos decretos de Deus. Olha que frase, mais uma frase. O Espiritismo analisa uma força da natureza, que é o espírito. O espírito é força da natureza. Não no sentido animal, não no sentido vegetal, mas no sentido de que é uma força criada por Deus e logo imortal. E é uma força que interfere no plano físico, interfere no plano espiritual. Então é uma força indestrutível. Além disso, é impossível vetar os decretos de Deus. Se Deus decretou a existência dos espíritos, é impossível que qualquer pessoa ou doutrina intentem eliminá-la. É impossível eliminar a existência dos espíritos. Logo, é impossível eliminar a doutrina dos espíritos. Além disso, que interesse haveria em se impedir a propagação das ideias espíritas? Qual será o interesse de se evitar a propagação dessas ideias, que fala da vida imortal, que fala que temos que ser bons, fazer a caridade, que fala que não temos que nos preocupar com os poderes temporais porque a vida é eterna, que a verdadeira vida é a do além, como Jesus disse, que as verdadeiras moradas na casa do Pai são aquelas que estão destinadas a todos nós com a evolução. Qual o interesse em tentar impedir o avanço dessas ideias? É verdade que elas se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo, mas esses abusos, de que alguns se aproveitam, prejudicam as massas. O Espiritismo, portanto, terá as massas do seu lado e, por adversários sérios, apenas os que têm interesse na manutenção desses abusos. Então, olha o raciocínio de Kardec, não é? Quem está tentando impedir a propagação do Espiritismo é porque quer manter uma cultura de abuso. Abuso da população. A população que desconhece o mundo espiritual fica manipulada pelos senhores da igreja. Fica manipulada por aqueles que querem deter a verdade de forma exclusiva, impedindo o acesso do povo. Não foi essa a crítica que Jesus fez aos fariseus, aos doutores da lei? Não entram no reino dos céus e impedem a entrada do povo no reino dos céus. Jesus foi enérgico, não é?
Os doutores da lei e os modernos doutores da lei continuam fazendo isso, querem monopolizar o conhecimento, monopolizar as verdades eternas. Por isso o Espiritismo vem vulgarizar no sentido de pulverizar a informação, tornar comum. Não é vulgar no sentido pejorativo, é vulgar no sentido de comum, que é tornar comum o conhecimento das verdades eternas. Pela influência que exercem, as ideias espíritas são uma garantia de ordem e tranquilidade, pois tornam melhores os homens uns para com os outros, menos ávidos de interesses materiais e mais resignados aos decretos da providência. Olha que interessante esse trecho, porque Kardec está demonstrando quais são as consequências daquele que estuda o Espiritismo, para aquele que realmente tenta absorver o ensino espírita. Primeira consequência da influência do Espiritismo: garantem ordem e tranquilidade, porque o espírita sabe do seu papel e cumpre de forma resignada, se dedica à sua profissão, se dedica às pessoas ao seu redor, à sua família. Então isso traz ordem para a sociedade, traz tranquilidade para os familiares, porque não haverá abuso, porque o verdadeiro espírita vai procurar trazer paz para sua família. Outra consequência: torna melhor o homem, e uns para com os outros também. Então melhora as relações sociais, melhora a relação na família, entre pais e filhos, porque o espírita verdadeiro sabe que a reencarnação reuniu na família espíritos endividados. Então não cultiva o ódio entre pais e filhos, não cultiva a divisão na família por diferença ideológica, não prega que você deve combater o seu pai, combater a sua mãe, como nós vemos em muitas doutrinas modernas. O Espiritismo traz, não, união, perdão, você não está com seu familiar por acaso. Então, melhora as relações sociais, traz mais equilíbrio. Muitos vão achar a postura espírita uma postura covarde, de aceitação, mas não. O Espiritismo não prega aceitar tudo, prega a compreensão da situação. Mas aquela situação que faz mal, não tem problema nenhum você se distanciar, você evitar, não é? O fato é que o Espiritismo explica o porquê. E isso traz equilíbrio também para as relações sociais. Outra consequência: tornam os homens menos ávidos de interesses materiais, ou seja, extingue, elimina o materialismo. E o materialismo corrompe, o materialismo destrói sociedades. O materialismo faz as desigualdades sociais explodirem. Então, eliminar o materialismo é a missão do Espiritismo. Kardec diz isso em várias páginas, em vários trechos. Torna o homem menos materialista. Se preocupa com os tesouros da alma e não com os tesouros da carne. Também torna o homem mais resignado aos decretos da providência, ou seja, aceita a vontade do Pai. O verdadeiro espírita compreende a necessidade das expiações. E aqui eu repito, isso não significa dizer que o espírita se acomoda, que o espírita busca a dor de forma voluntária. Nós já estudamos que as expiações voluntárias não são desejadas por Deus. Ele não quer que a gente sofra de forma voluntária, a não ser que seja para o bem do próximo. É a única ressalva que os espíritos fazem. Santo Agostinho, o apóstolo Paulo. O sacrifício voluntário só tem valor quando você se sacrifica para o bem do outro. Só que aí você está ganhando mérito, você está contribuindo para uma sociedade mais justa, você está buscando eliminar a dor e o sofrimento. Então tem mérito na sua ação. Ser resignado, aceitar a vontade do Pai, não é aceitar situações que você pode evitar que te trazem sofrimento, mas sim aceitar a situação que você não pode mudar. Essa que é a grande questão. As situações que você tem autonomia, que você tem força de vontade para mudar, mude. Se te fazem mal, mude, sem prejudicar os outros, claro. Mas aquelas que você faz de tudo e não consegue evitar a dor, aceita, de forma resignada, porque aí
É uma dor necessária, é uma dor que muitas vezes você pediu para passar, que é uma dor para crescimento espiritual, para expiação, mas são aquelas inevitáveis. Vamos encerrar o estudo de hoje, porque o próximo item é mais extenso, e reconhecer os ensinos que foram trazidos pelas reflexões de Kardec, especialmente em relação à missão do Espiritismo, as frases tão importantes que nós vimos aqui, em relação à compreensão que se dá a essa doutrina bendita, e como o combate que se faz é inútil, porque é uma doutrina que vem do mundo espiritual, um mundo que não pode ser eliminado. Vimos aqui que como os espíritos não podem ser queimados, não importa que os detratores queimem as obras. No dia seguinte, as obras espíritas estariam todas reescritas, porque provém do mundo espiritual, um mundo inacessível para os perseguidores e, ainda que acessível, indestrutível. Reflitamos ainda na missão do Espiritismo de traduzir as verdades eternas para o povo, para a população, atingindo pessoas simples, pessoas intelectuais, pessoas humildes, pessoas orgulhosas, de todos os setores da sociedade, até que despertem todos os homens, todas as pessoas, e os indivíduos possam reconhecer a importância de trabalhar e de viver em favor do próximo, auxiliando na evolução da sociedade e construindo, por consequência, uma sociedade mais justa, uma sociedade preocupada com os fatores da alma. Aprendemos ainda que o verdadeiro espírita tem resignação, se torna uma pessoa melhor, melhora os seus laços sociais e familiares e busca a cada dia, com o conhecimento espírita, se melhorar, lutando contra as suas imperfeições. É esse caminho que a gente não pode esquecer e continuar seguindo, lutando a cada dia, apesar das fraquezas que temos, apesar das quedas morais que nos sujeitamos. Pedimos então que os bons espíritos, os coordenadores da divulgação da doutrina, os servidores de Cristo possam nos abençoar e nesse momento envolver aqueles a quem amamos, as pessoas que estão em nossos pensamentos, que elas possam receber essa vibração, essa paz, essa energia de reflexão no bem, de oração, de coração voltado para espalhar o Evangelho de Jesus. Que o nosso Mestre bendito e amado, nosso amigo e irmão Cristo, possa envolver a cada lar, a cada família, a cada pessoa que é objeto de nossas preocupações, a cada um daqueles que nós amamos e nos preocupamos, que receba a proteção de Cristo Jesus, dos emissários divinos e dos guias espirituais. Muito obrigado, amigo Jesus, por proporcionar o conhecimento espírita, por inspirar Kardec, por auxiliá-lo para que ele não caísse na sua missão grandiosa, compilando as informações da espiritualidade para que hoje nós possamos estudá-la e nos tornarmos indivíduos melhores. Muito obrigado por essa dádiva, Jesus, por não desistir de nós, por não nos abandonar, apesar das nossas imperfeições. Que essa doutrina continue a envolver os corações, a convencer os incrédulos, a demonstrar o erro dos materialistas e a tornar o mundo cada vez melhor. Que nós todos possamos ser instrumentos dessa mudança, a cada dia dando o exemplo para as pessoas que nos rodeiam, para que elas também fiquem curiosas com a doutrina que nós esposamos, com a doutrina que nós pregamos por meio de nossas atitudes. Que a nossa conduta possa despertar a curiosidade nas pessoas, a fim de que elas se interessem por essa doutrina que liberta, por essa doutrina que muda a pessoa, que transforma o ser. Graças damos hoje sempre Jesus Cristo e Deus nosso Pai Criador, e que assim seja. Um abraço a todos e até o próximo estudo.